Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, Atos capítulo 16, versos 6 e 7. Encontrando o texto, coloque-se em pé, por gentileza, em reverência à leitura da palavra do Senhor. Depois, ainda de pé, nós vamos orar. O título da mensagem nesta manhã é Impedidos de Servir a Deus. Atos capítulo 16, versos 6 e 7 dizem: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Impedidos de servir a Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nós temos Tua palavra aberta diante de nós e reconhecemos que há apenas dois caminhos a seguirmos nesse momento. Ou nós vamos desprezá-la, não atentando para a sua exortação, ou nós vamos ouvi-la com humildade e ouvidos abertos, prontos a sermos encorajados pelo Senhor. Ó Deus, que todos nós aceitemos a segunda opção e com um coração humilde ouçamos a Tua instrução. Nós oramos, pregamos esta mensagem na dependência do Teu Espírito, o qual todos nós necessitamos. E é no nome de Jesus que nós agradecemos. Amém. Podem se assentar, irmãos. Aqui, nesse texto, por duas vezes, os apóstolos são impedidos de pregarem aonde eles desejavam pregar naquele momento. O Espírito Santo aqui altera os planos do apóstolo Paulo por duas vezes quanto à região onde ele devia atuar. Primeiro, ele planejava atuar na Ásia Menor e ali espalhar o Evangelho. Porém, de alguma forma, Deus o impediu. E o texto é claro ao dizer que foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Nós não sabemos o meio pelo qual o Espírito Santo usou para impedi-los e guiá-los, mas o texto é claro ao dizer que o Espírito Santo foi quem os impediu. Depois de revisar o plano, eles são conduzem-se até perto de Bitínia, onde novamente eles são impedidos de entrar por meio de alguma experiência divina, não é relatado aqui, mas apenas diz que o Espírito Santo não lhe permitiu. Nós entendemos aqui que o propósito dessa ação do Senhor, e hoje nós sabemos isso, Paulo naquele tempo ainda não tinha conhecimento desses fatos, é que a Europa estava pronta para ouvir o Evangelho. Então, o Espírito Santo os conduz, na continuação do texto, à Europa para pregarem a verdade do Evangelho, enquanto na Ásia Menor, que é onde eles primeiramente desejavam ir, não foi Paulo diretamente que evangelizou aquelas pessoas, mas principalmente a igreja em Éfeso e outras igrejas partiram para o trabalho missionário na Ásia Menor, e não o apóstolo Paulo, não no tempo dele. Mas entendemos que Deus não deixou a Ásia Menor sem ser evangelizada, mas que naquele momento ele direcionou Paulo à parte europeia para ali transmitir então a verdade do Evangelho. Nós não sabemos exatamente como o Espírito Santo os impediu, se foi alertado por uma visão, se foi alertado por um sonho, ou mesmo uma declaração profética por parte de um crente da igreja, como era comum naqueles dias. Nós apenas entendemos que houve circunstâncias específicas que os impediram de continuar. Notem que aqui eles foram impedidos de servir naquela região, mas orientados a atuar em outra região. O impedimento foi claro e a ordem a ser seguida foi clara. E houve, nos dois casos, obediência por parte do apóstolo Paulo, tanto quanto foi impedido,
quanto foi redirecionado. Então, principalmente aqui o que nós aprendemos é que eles foram obedientes diante de uma orientação clara do Espírito Santo quanto a onde atuar, e é exatamente o ponto que nós queremos chegar que nós devemos ser obedientes àquilo que Deus tem nos dirigido. Eu quero contar aos irmãos uma história muito interessante, e eu peço que os irmãos prestem atenção. Ela envolve o missionário Paulo Korenchuk. Ele faleceu em 1978. Eu era muito jovem ainda, muito criança, mas os irmãos já adultos da minha igreja, naquele ano, lembram que naqueles dias que o pastor Paulo Korenchuk faleceu, o pastor Jaime Rose estava pregando na nossa igreja em São Leopoldo. E o pastor Howard, ele precisou, junto com o pastor Jaime, ir até a rodoviária para trocar a passagem, porque isso tinha acontecido, o falecimento desse missionário. Então, quando houve o falecimento dele, eu lembro da minha igreja contar essa história do que aconteceu. Mas aqui o missionário Paulo Korenchuk conta um relato de 1969, que eu quero que você preste bem atenção. Este relato foi publicado no Boletim Informativo Missionário da Missão Novas Tribos do Brasil em 1975. E assim diz o relato que eu usei, do relato feito na revista, para dizer aos irmãos. Em 1969, nosso último contato com os índios que ainda estavam arredios não tinha sido bem sucedido. Estávamos em nossa base de apoio no rio Padauiri, lutando para saber se deveríamos subir logo para um novo contato ou se deveríamos esperar mais para deixar o tempo serenar os ânimos dos indígenas. Oramos e pensamos durante dias, mas nada de resposta. Por fim, nosso colega João Enz disse: devemos ir. É mais fácil Deus nos mandar de volta do que nos arrancar daqui. E o missionário Paulo completa assim aquele artigo: é sim, é mais fácil Deus nos impedir do que nos obrigar. Que tipo de crente você é? Do tipo de crente que precisa ser impedido ou do tipo de crente que precisa ser empurrado para servir a Deus? Eu quero tratar de 3 pontos nessa manhã. Primeiro, impedidos ou colocados de lado. Segundo, impedidos ou empurrados. E terceiro, impedidos ou dirigidos. Qual é o seu caso? Olhemos algumas coisas que podemos dizer sobre o fato de Deus nos impedir de servi-lo ou de nos colocar de lado no seu serviço. Se você pensa que a atitude do Senhor de impedir Paulo de pregar onde ele desejava reflete algo danoso, você está enganado a respeito disso. Ao impedir Paulo de pregar aonde Paulo inicialmente queria, Deus o dirigiu a um lugar onde os frutos foram imensamente maiores. Ao impedir Paulo de pregar onde ele desejava, Deus o levou para o centro da sua vontade, para servir num lugar específico, aonde ele foi abençoado na sua labuta. É muito melhor sermos impedidos de irmos a um lugar do que colocados de lado. Por quê? Porque nós podemos ser colocados de lado na obra de Deus por muitas razões, e jamais sofreremos, irmãos, o ato de Deus de nos impedir de fazer a sua obra, porque simplesmente nós estamos colocados na prateleira, nós nunca o fizemos. Por que alguns crentes são colocados na prateleira, colocados de lado na obra do Senhor? Eu vou listar algumas razões. Primeira, devido ao desperdício constante de oportunidades. Por vezes os crentes desperdiçam tantas oportunidades de servir a Deus, que Deus os coloca de lado. Tiveram tantas oportunidades de trabalhar para o Senhor e não aproveitaram, que finalmente quem desistiu foi Deus. Tiveram tantas oportunidades de glorificar o nome de Deus e desperdiçaram todas elas, ao ponto de Deus então os deixar de lado. Já que não querem,
não vou obrigá-los. Em Mateus 25:18, o texto narra que o que recebera 1 talento foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Desperdiçou o que recebeu. Isso literalmente nos ensina um fato. Você pode ser um crente de dons espirituais incríveis. Você pode ser uma pessoa de habilidades naturais incríveis, úteis, que podem ser usadas na obra de Deus de uma forma maravilhosa. Mas se você desperdiça constantemente as oportunidades que Deus te dá, você jamais será impedido de servir ao Senhor, porque você já foi colocado de lado. Uma segunda razão, devido à negligência e à preguiça. Aqueles aqui que trabalham e que têm pessoas sob a sua responsabilidade, empresários que têm colaboradores trabalhando consigo, sabem que a negligência e a preguiça são 2 fatores terríveis para o desenvolvimento de uma empresa, de um trabalho. Isso não poderia ser diferente quanto à obra de Deus. Preguiça e negligência na obra de Deus resultam do fato da obra não ser realizada ou ser realizada de qualquer forma. Eclesiastes 9:10 diz: tudo quanto tiver a mão para fazê-lo, faze conforme as tuas forças. Literalmente, usa todas as forças que você tem para fazer aquilo que está diante de você. Mas o preguiçoso, ele guarda suas forças. E o negligente sempre acha que terá outra oportunidade. Não é de se questionar que Deus coloque negligentes e preguiçosos na partilheira. Que Deus coloque negligentes e preguiçosos de lado na sua obra. Terceiro lugar, por que pessoas são colocadas de lado na obra de Deus? Devido ao fato que valorizam outras prioridades. Você lembra quando Paulo narra a Timóteo, no capítulo 4, verso 10 da sua segunda carta? Porque Demas me desamparou à mão do presente século. Sabe por que muitos crentes estão na partilheira e colocados de lado na obra de Deus? Porque amam esse mundo. Essa é a razão. O amor deles por esse mundo é tão grande que os impede de servir a Deus. Então Deus os deixa de lado até que eles abandonem o amor por esse mundo e realmente deem valor à prioridade que deve estar presente na vida deles, que é o próprio Senhor. Deus coloca crentes de lado porque amam tanto os prazeres desse mundo que Deus os deixa provar dos prazeres desse mundo. Não é isso que você quer? Então é isso que você terá. Mas na minha obra você jamais será impedido, porque já foi colocado de lado há muito tempo. Uma outra razão por que crentes são colocados de lado na obra do Senhor é devido à falta de arrependimento. Quando você lê aquilo que o Senhor Jesus escreveu à igreja em Éfeso, ele elogia aquela igreja. Ele fala bem daquela igreja, mas também diz dela: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E ele acrescenta o seguinte: arrepende-te, pois, e lembra de onde abandonaste esse primeiro amor. Volta às práticas das primeiras obras, senão eu virei a ti e tirarei de ti o teu castiçal. O castiçal simboliza a luz do Evangelho, a luz de Cristo. Então aquela igreja perderia o privilégio de brilhar em meio às trevas. E ela realmente perdeu. Você não sabe hoje onde está a igreja em Éfeso. Significa que ela não se arrependeu e ela foi colocada de lado. Mas o quinto e último motivo que eu quero usar com os irmãos é o mais grave deles. O real motivo que leva a Deus a colocar na partilheira um crente, de colocar um crente colocar de lado em sua obra, é ingratidão. Esse é o real motivo. Crentes estão sendo colocados de lado na obra de Deus. Crentes estão sendo colocados na partilheira e jamais serão impedidos de servir. Por quê? Porque são ingratos. Essa é a principal razão. O principal motivo de não estarmos ativos na obra de Deus é ingratidão. É o fato que nós estamos agradecendo a Ele pelas suas obras. Nós temos um culto só de ação de graças durante o ano.
mas você tem 365 dias para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por você. Nós temos apenas um culto durante o ano, aonde o que fazemos é apenas agradecer, não pedimos nada, mas cada um de nós tem 365 dias no ano para sermos gratos ao nosso Deus. Infelizmente, é a ingratidão que tem afastado os servos de Deus e não o impedimento do Senhor. Aqueles que estão ingratos estão sendo colocados de lado e não precisam se preocupar e serem impedidos de servir. Eles próprios já trataram do problema. Eles próprios já acharam a solução. Estarei na partilheira e jamais o Senhor precisará me impedir de nada. Ele jamais terá esse trabalho comigo, infelizmente. Em segundo lugar, o que é melhor? Impedidos ou empurrados? O que é melhor ser feito? Que o Senhor nos impeça de servir em determinado local ou de determinada forma e nos use em outro local ou forma, ou tenha que nos empurrar para que nós façamos o seu serviço. Eu quero usar o exemplo da igreja em Jerusalém. Abra sua Bíblia comigo, Atos 1:8. Atos 1:8 diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Notem aqui agora a ordem das coisas. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aonde começa? Começa em Jerusalém. Parte para onde? Jerusalém é a cidade. Judéia, o estado. Samaria, o país vizinho. E os confins da terra, então. Eles receberam uma ordem clara. A partir de Jerusalém, ocupando a Judéia e a Samaria, e até onde eu vos conduzir, sejam minhas testemunhas. A igreja cumpriu em parte isso. Ela lembrou-se de Jerusalém, mas esqueceu-se da Judéia e de Samaria, e esqueceu-se dos confins da terra. Isso está escrito em Atos 1:8. Agora inverta. Vamos a Atos capítulo 8, verso 1. O que acontece quando os crentes não obedecem? Quando os crentes não cumprem Atos 1:8, Atos 8:1 é colocado em prática. Quando a ordem do Senhor não nos serviu, Atos 8:1 se torna realidade. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria. Notem que aqui é a mesma ordem. Eles estavam em Jerusalém e eles foram dispersos para a Judéia e para Samaria. Deus deu a ordem que eles fossem. O Senhor lhes prometeu poder para irem, mas a igreja teimosa não foi, então Deus os empurrou. A perseguição chegou, e agora já não era uma escolha. Eles foram obrigados a ir. Foram dispersos, porque em Jerusalém já não tinham segurança. Foram dispersos, porque em Jerusalém a igreja já não podia se reunir. Eles queriam ficar em Jerusalém. A perseguição os empurrou para a Judéia, para a Samaria, e foi em muitos casos a perseguição que os empurrou até quase 2000 anos depois chegar em nós. Infelizmente, quando crentes não obedecem, o Senhor cria condições para que eles sejam levados a obedecer. A perseguição à igreja apressou a sua dispersão, e os crentes foram obrigados a buscar refúgio em outras localidades para poder sobreviver e servir ao Senhor. Então, ser empurrado não significa necessariamente algo ruim. Não. Significa que nós somos mais teimosos do que deveríamos. Significa que nós somos menos atenciosos do que deveríamos. E significa que nós somos menos dispostos do que deveríamos. Deus não precisaria usar da perseguição se eles tivessem sido obedientes. Deus não precisaria usar da perseguição se eles tivessem sido fiéis. Eles não cumpriram Atos 1:8 e Atos 8:1 se cumpriu na vida deles. Irmãos, que Deus, se for necessário, Ele fará, mas que Deus não precise fazer isso com os crentes dessa igreja, empurrá-los a servi-lo.
Você já pode pensar como? Se a cada dia eu tiver que ser empurrado ao meu serviço, se a cada dia eu tiver que realizar o meu serviço de forma empurrada, o que pensará o meu contratante, o meu patrão, o responsável por mim? O que pensar de um empregado ou de um responsável, de um colaborador, que precisa ser empurrado para fazer aquilo que ele sabe que tem que fazer? Como nós chamamos tais pessoas? Negligentes? O que mais? Da mesma forma, na obra espiritual, que o Senhor não nos precisa empurrar, mas que, se necessário for, aceitemos o empurrão para servirmos onde Ele quer. E, finalmente, porque Atos capítulo 16, além dos versos 6 e 7, quando eles são impedidos, o verso 9 diz: e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Concluindo que o Senhor nos chamava, concluindo que o Senhor deseja nos usar. Primeiro o Senhor os impediu, depois o Senhor os dirigiu. Notem como o Senhor faz a obra completa. Quando o crente está disposto e deseja realizar obra em um lugar, Deus tem autoridade suficiente para impedir um crente de atuar naquele lugar e levá-lo a atuar em outro. Quando um crente está disposto, ele pode pensar que determinado ministério se encaixa nas suas pretensões e Deus vai impedi-lo de atuar naquele ministério e conduzi-lo a outro ministério. Mas é muito melhor ser impedido tendo vontade de fazer do que colocado de lado ou empurrado por negligência. É isso que o texto nos ensina. Eu quero dizer aos irmãos 3 coisas que são características daqueles que estão realmente desejosos de fazer a obra de Deus. Se você tiver essas 3 coisas, talvez Deus te impeça de servir em algum lugar e te mande a outro. Mas isso é muito melhor e significa que você está disposto. Primeiro, crentes cheios de disposição e que dizem: eu sei o que devo fazer e o farei. Este crente apresenta uma característica: ele não tem desculpas. Ele não diz: se der eu farei. Ele não diz: se não chover eu farei. Ele não diz: se eu estiver bem eu farei. Ele simplesmente diz: eu sei o que eu tenho que fazer e eu farei. No seminário, há uma escala de pregação. E você tem os determinados dias, os alunos de homilética, onde eles devem trazer a meditação aos demais alunos. É um dos momentos mais tensos para os alunos, é a hora de pregar, porque os outros alunos estão lá com o bloquinho, anotando até um sussurro seu. Quando você está bem e vai pregar, já é difícil. Agora, e quando você não está bem fisicamente e precisa pregar? Eu lembro de alguns casos, quando alguns de nós tínhamos uma gripe ou algo assim, e até febre. E nós íamos pedir então para o diretor ou para alguém que mudasse a escala, porque nós não estávamos bem. E ele simplesmente dizia a nós: cumpram a sua missão. Inicialmente nós não entendíamos isso. Como? Eu não estou bem, estou com febre, as coisas não estão bem, eu não vou conseguir raciocinar da forma certa. E ele dizia: cumpra a sua missão. Sabe para que ele estava nos preparando? Para o fato que no ministério nós também estaríamos com dias onde estaríamos com febre, doentes, e teríamos que cumprir a nossa missão. O crente cheio de disposição não usa se der, se não chover, se eu estiver bem, pelo contrário. Ele usa: eu sei o que deve ser feito e eu vou fazê-lo. A segunda característica, além de ser cheio de disposição, é que ele faz isso com toda a fidelidade. Eu sei o que deve ser feito e não me desviarei. Ele tem a fidelidade, na fidelidade, o sentido da sua lealdade. Nosso principal problema aqui é que por vezes nós temos boas desculpas para não obedecermos fielmente ao Senhor.
Se eu fosse perguntar a você, por que você não participa deste ou daquele ministério da igreja, eu creio que você teria uma lista de boas razões para me dar. Eu não farei uma lista para você. Eu darei apenas uma. O que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja achado fiel. As desculpas são suas e minhas, mas a fidelidade é um fruto do Espírito. Deus quer crentes fiéis. Se Ele precisar impedir um crente fiel de realizar a obra de alguma forma, Ele o fará. Mas é muito melhor impedir um crente fiel do que colocar de lado um crente relapso. Em terceiro lugar, aquele que é impedido, ele é um servo cheio de confiança, porque ele diz: eu sei o que deve ser feito e conheço muito bem meu Senhor. 1 Pedro 1,8 diz: ao qual não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso. Nossos olhos jamais viram o Senhor Jesus Cristo, mas como Paulo diz, mas eu sei em quem tenho crido, estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. A razão que sirvo a Deus é porque eu o conheço. Eu posso ter duas escolhas aqui, uma de duas escolhas. Ou eu vou olhar para mim mesmo, para as minhas fraquezas, minhas debilidades e minhas desculpas. Ou eu vou olhar para aquele que é o possuidor de toda a sabedoria e que é poderoso para suprir todas as minhas necessidades. Você pode contentar-se e estar na partilheira, mas eu estou dizendo que você está perdendo os maiores privilégios que o crente possui, que é andar ao lado do Senhor. Provar de libertações, provar de suprimentos e provar de confiança, que é o que a sua presença nos dá. Quando Simão disse ao Senhor: mestre, nós já lançamos a rede a noite inteira e nada pegamos. Depois da ordem do Senhor, ele diz: havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. É isso que Ele espera de nós. O que você queria? Que o Senhor Jesus dissesse a Pedro que ele não precisava lançar a rede? Que o Senhor Jesus empurrasse Pedro, como de certa forma ele fez? Mas o que ele encontrou em Pedro foi uma confiança nele para lançar a rede, e o resultado vocês sabem. Sabe qual é o problema que não pegamos peixes? É que não temos nem mesmo a coragem de lançar a rede. Sabe por que não ganhamos almas? Porque simplesmente não saímos para pescá-las. Sabe por que não há mais crentes convertidos nessa igreja em maior número? Novos convertidos? Porque simplesmente os crentes são pescadores que não pescam. Agora, quando há toda disposição e fidelidade, nós vamos no poder que o Senhor concede, no encorajamento que Ele concede, no encorajamento que Ele dá. Você já pensou em quantas vezes Deus não precisa nos impedir, porque simplesmente nós não fomos? Agora, já pensou em tantas vezes, e da alegria do Senhor nisso, em impedir e conduzir os seus servos em outro sentido, na certeza que eles estão dispostos? Simplesmente faça, confiando que Deus dará a capacidade e os resultados. É muito melhor ser impedido de servir do que ser colocado de lado e nada fazer. Irmãos, que esta igreja esteja cheia de crentes impedidos de servir ao Senhor. Eles serão impedidos porque estão dispostos, serão impedidos porque estão no campo, serão impedidos porque estão com a mão na massa. Que bom se Deus tivesse que nos impedir todos os dias. Que bom se Deus tivesse que nos impedir sempre. Eu vou terminar usando um exemplo.
o que teria sido melhor? Nós nos dispormos, junto com o pastor Rômulo, a implantar a igreja em Ribeirão, e Deus nos impedir e nos conduzir para outra localidade? Nós não nos dispormos a implantar a igreja em Ribeirão e Deus nos empurrar? Ou Deus desejar que a igreja em Ribeirão seja plantada enquanto nós estamos de braços cruzados? Irmãos, que Deus nos impeça de implantar igrejas em muitos e muitos lugares e nos conduza a outros. Você pode aplicar a mesma coisa em relação à igreja que será implantada no Jardim Cerrado aqui em Goiânia. É muito melhor que o Senhor nos conduza a outro bairro, estando nós dispostos a implantá-la, do que o Senhor tenha que nos empurrar para fazer o que Ele quer. É muito melhor que o Senhor nos impeça de fazer determinadas coisas, porque estamos fazendo, do que percebermos que Deus nos colocou na partilheira. Então sejamos fiéis ao nosso Deus, que assim seja a nossa vida, e que assim demonstremos que nós o amamos. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Pai, nós estamos agradecidos ao Senhor.